Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Conosco, nosso intérprete querido, tudo bem? Tranquilo? Vamos para a aula? Vamos lá então. Objetivos. Ler e interpretar trechos de um artigo de opinião, reconhecendo suas características. Localizar as opiniões explícitas e implícitas no texto. Identificar a tese apresentada no artigo de opinião. Você já leu algum texto em que o autor precisava se posicionar a respeito de algo polêmico? E mais, você sabe o que é algo polêmico? É algo que dá muito comentário, né? Como dizem vocês aí, dá pano para manga, dá comentário, dá muvuca, né? Então assim, como você convence o outro que a sua opinião está correta? Então, através de que recursos de linguagem, né, estamos falando? E mais, alguém já te convenceu a mudar de opinião? Argumentando, olha, não é bem por aí, faça dessa maneira, vamos ver melhor. Você já teve esse tipo de situação? Então, no artigo de opinião publicado no Brasil de Fato, né, sempre checando a referência, no nosso eterno combate às fake news, nós temos Universidade para poucos, o ministro da Educação e o preconceito de classe. Discriminação se matiza entre a ideia de que os pobres são menos inteligentes, não se esforçam e por isso não têm mérito. Te convido à leitura do texto. Vamos lá? A afirmação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que a universidade deveria ser para poucos e que a grande maioria deveria seguir o caminho da educação profissional, diga-se a seu crédito, não é apenas uma posição explícita sua, mas a da classe social a que pertence e representa. Não se trata aqui de fazer um julgamento moral, mas de analisar o sentido social do que pode-se assim afirmar que a sua fala é coerente com as políticas educacionais de direita ou de extrema direita, que vêm sendo disputadas historicamente em nossa sociedade e que desde a década de 1990 se afirmam em seu caráter classista, excludente de forma clara ou dissimulada. Francisco de Oliveira, em suas análises da classe dominante brasileira, a definia como a vanguarda do atraso e o atraso da vanguarda. O pensamento político, econômico, social e educacional do ministro Milton Ribeiro, nesta e em outras entrevistas de cunho moralista, expressa a síntese desta vanguarda do atraso. Então, Gaudêncio Frigoto, filósofo e pedagogo, mestre e doutor em educação, professor titular aposentado da Universidade Fluminense e atualmente professor associado à Universidade do Rio de Janeiro. Tá? Pergunto, qual é a tese apresentada pelo articulista? Você consegue identificar? Faz aí que eu já volto.
Voltei, gabaritar contigo atividade 1. Qual é a tese apresentada pelo articulista? Então, vamos por partes. Articulista, a pessoa que é autora do artigo. E a tese? A tese é o que ele realmente pensa, a ideia que ele estará defendendo. Então, nós percebemos que, neste artigo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, de acordo com a classe social a que pertence e representa, diz que a universidade deveria ser para poucos e que grande maioria deveria seguir o caminho da educação profissional. Em relação à estrutura, o que nós notamos? Que o artigo de opinião é estruturado em título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Também é interessante que o articulista, no desenvolvimento, faça uso do quê? Da argumentação. E para isso temos diferentes tipos de argumento. A opinião só é válida como? Se os argumentos forem consistentes. De que maneira? Argumentos que sejam argumentos de autoridade, argumentos de citação, de exemplificação, dentre outros. Pode ser publicado onde, professora? Pode ser publicado, então, o artigo de opinião em jornais, revistas, internet. E quem assina? Quem assina é um articulista, jornalista profissional ou não, normalmente é uma autoridade no assunto, ou uma personalidade cujas posições sobre questões debatidas publicamente interessam a muitos. Em relação aos tipos de argumento, o que nós podemos perceber? Nós temos o argumento de autoridade, argumento estatístico, de causa e consequência. O que é um argumento de autoridade? Um argumento de autoridade é aquele em que um especialista, uma pessoa de grande saber sobre o assunto, renomada, vai corroborar com a tese do articulista. Um argumento estatístico vai ter pesquisa, dados estatísticos, coletados com rigor de classificação, e eu vou colocar esses dados ipsis literis, eles aparecem numa pesquisa, por exemplo. O argumento de causa e consequência, Então, explicando os motivos, os motivos que decorrem do fato problematizado. De que maneira? Aconteceu um problema assim, então a consequência foi esta, aquela e outra, ok? Argumento por evidência, por comparação ou por exemplificação. O argumento por evidência ou comprovação, como muitos chamam, leva o leitor a admitir a tese ou a conclusão, justificando-a por meio do quê? Por evidências empíricas. Já o argumento por comparação, também chamado de argumento por analogia, é baseado em fatores de semelhança ou analogia evidente diante do que é problematizado. E o argumento por exemplificação, muitos chamam de argumento de ilustração também, baseia-se em casos representativos, os quais por si só já são suficientes para justificá-lo. Então, geralmente é de amplo conhecimento dos leitores, um argumento de exemplo. Vamos a um fragmento de reportagem na www.bbc.com Português Brasil, sempre checando a fonte no nosso eterno combate às fake news. Então, nós temos assim: crise e pandemia forçam jovens a buscar trabalho e prejudicam estudos. Eida Oliveira, São Paulo. Camila Gonçalves tem 19 anos e sonha com uma vaga em medicina na Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Mas no ano em que havia pensado em se dedicar aos estudos, veio a pandemia. Camila teve que deixar a dedicação exclusiva aos estudos para conciliar com o trabalho e ajudar nas despesas da casa em que mora, em Porto Velho, com a mãe e o irmão de 10 anos. Se já é difícil estudar só se preocupando com o vestibular, imagina estudar e ter que pensar em como pagar as contas. Não é só o cansaço físico de trabalhar um dia inteiro, é o cansaço mental que mais me atrapalha. Como você dorme pensando na conta para vencer se não tem dinheiro para pagar? Diz a jovem. Acesso ao ensino superior. A dificuldade em concluir os estudos, agravada pela antecipação da entrada destes jovens no mercado de trabalho, pode impactar no futuro desta geração.
Outro dado que chama atenção é que 70% dos jovens declaram que não estão conseguindo se preparar como gostariam para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2021. A prova é considerada o maior vestibular do país, porque as notas permitem disputar vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, além de serem aceitas em algumas instituições privadas. Alunos buscam acesso. Rafaela, que estuda em Instituto Federal, comentou que o ensino técnico ainda é muito restrito no país e que a universidade acaba sendo a chance de estudantes melhorarem a formação, além da educação básica. Abre aspas. A universidade acaba sendo a porta de entrada para uma formação mais qualificada e cabe aos estudantes decidirem se vão fazer universidade ou não, analisa. Chegamos com isso à atividade 2. E olha nossa proposta de trabalho. Conforme a matéria apresentada, por que alguns jovens precisam reduzir o período de estudo ou deixar de estudar? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a questão 2. Olha só, retomando, eu te perguntei, conforme a matéria apresentada, por que alguns jovens precisam reduzir o período de estudo ou deixar de estudar? Então, nós vemos aqui que alguns jovens, né, têm essa dificuldade porque eles precisam exatamente de trabalho, né? Eles estão muito cedo entrando no mercado de trabalho. E para ajudar os pais em casa, as despesas da casa. Com isso, né, qual é a consequência deste fato? A consequência é que eles deixam a dedicação exclusiva aos estudos
para conciliar o trabalho e o estudo. Fica difícil mesmo, né? Se você imaginar trabalhar o dia todo e à noite ainda conciliar com o estudo, né? Em que momento você vai se dedicar às leituras e a tudo mais? Porque ir só para a aula é uma coisa, mas o estudar, o momento de dedicação exclusiva para rever os conteúdos, fazer as leituras, né? Dedicar-se à resolução de exercícios é que é o momento mesmo do estudo, né? Então é assim. Chegamos com isso à atividade mão na massa. Preparados? Preparadíssimos, né? Olha só. A ideia aqui é uma divisão em 2 grupos. Vamos nos dividir então? Pronto? Então vamos lá. Divididos em 2 grupos, o que nós vamos debater? Olha que polêmico. Universidade para poucos ou elite? Então já está aqui o tema do debate. Como será feito? O primeiro grupo vamos intitular de grupo A. O segundo de grupo B. Então vamos lá. O grupo A representa a opinião do ministro da Educação, que grande maioria deveria seguir o caminho da educação profissional. O grupo B representará os defensores de universidades para que todos queiram seguir estudando. Enquanto vocês se dividem e começam, eu já volto. Voltei, olha só. Estamos debatendo universidade para poucos ou elite. Cada grupo deverá defender um posicionamento, ou seja, um ponto de vista. Então, o grupo A vai representar a opinião do ministro da Educação. E qual é essa opinião?
A grande maioria deveria seguir o caminho da educação profissional. Já o grupo B vai representar os defensores da universidade para que todos queiram seguir estudando. Feito isso, como damos sequência a atividades? Cada grupo terá argumentos para defender o seu ponto de vista, tá? De acordo com o seu conhecimento de mundo, né? E com o que leu no artigo de opinião. O tempo de preparação de cada grupo, nós estipulamos cerca de 5 minutos. E terá 2 minutos para a apresentação. Depois disso, nós vamos inverter as posições. Então, como é que vai ficar? O grupo A passará a representar os defensores da universidade para que todos queiram seguir estudando. E o grupo B passará a representar a opinião do ministro da Educação, em que a grande maioria deverá seguir o caminho da educação profissional. Lembrando, então, invertem-se os grupos, mas o problema é o mesmo. Universidade para poucos ou elite. E você? Conseguiu fazer? Até agora tudo certinho? Preparou-se corretamente? Está num grupo? É importante cronometrar o tempo de fala, porque se cada grupo tem 2 minutos para a apresentação, o que acontece? Vocês têm que previamente definir quem vai falar, ou se 2 pessoas vão falar representando o grupo, né? E dividir o tempo, né? Os 5 minutos de preparação também são importantes, né? Se eu tenho algumas pessoas no grupo, eu divido para que cada uma exponha o seu argumento, né? E o que acontece? Quando eu vou tratar disso, eu posso bem fazer o que aqui, ó? Usar os argumentos aprendidos, né? Então, eu posso colocar um argumento de autoridade, um argumento estatístico, um argumento de causa e consequência, um argumento por evidência, por comparação. Geralmente, as pessoas têm uma tendência a usar muito o argumento de ilustração, que é o de exemplificação. Então, casos representativos, né? Como, por exemplo, o lido aqui, ó, que é o caso da Camila Gonçalves, né? Que é um exemplo do que aconteceu com ela, tá ok? Então, agora, fechando o nosso assunto aqui, vamos ver o que aprendemos. Lemos e interpretamos trechos de um artigo de opinião. Reconhecemos suas características. Então, no artigo de opinião, temos a tese, os argumentos, a conclusão, certinho. Localizamos as opiniões explícitas e implícitas no texto. Identificamos a tese apresentada no artigo de opinião. Neste vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve.